E a Operação Jair Renan. Daqui a pouco vamos falar de Supremo, etc. e coisa e tal. Mas o que tem de Jair Renan aí? Vai lá. Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de 2 mandados de busca e apreensão em operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que investiga um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Os mandados são cumpridos em 2 endereços, um apartamento de Renan, onde ele mora, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e um prédio na área nobre de Brasília. Foi expedida também uma ordem de prisão contra Maciel Carvalho, amigo e instrutor de tiros de Jair Renan, e Eduardo Alves dos Santos, acusado de ser testa de ferro do esquema. Ele está foragido. Precisa ver aí, não está exatamente clara a conexão, mas alguma deve haver, né? E deixando claro que isso não é a Polícia Federal. Porque, senão a extrema-direita, a essa altura, já estava assim, mais uma do Flávio Dino! Mais uma do Flávio Dino! Não. Ainda que fosse a Polícia Federal, não teria a ver com o Flávio Dino, que não controla essas coisas. Mas é a Polícia Civil do Distrito Federal. O que foi que falou o Admar Gonzaga, 10 aí, vai lá. O advogado de Jair Renan afirmou que a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu o celular, um HD e anotações do filho do ex-presidente. Segundo o defensor, ele ficou surpreso. Ele se disse surpreso com as buscas, mas disse que Jair Renan está tranquilo. Não houve apreensão de armas, segundo Gonzaga. Nessas operações de busca e apreensão, né, pegam-se ali celulares, computadores, HDs, porque é onde podem estar eventuais rastros de crime. Quem é esse cara, hein? Vamos lembrar um pouquinho quem é esse Maciel Carvalho? Próximo do 04 ele é. Né? Agora, Vai Beni, você pode ter um amigo bandido sem ser bandido? Em tese pode. Não é muito comum. Difícil. Não é assim tão comum. Mas pode. Né? Aí, estava aqui por acaso. Ixi, eita! Né? Nossa, sabe que eu nem sei o que eu vim fazer aqui, mas estava aqui. Né? Nossa, me lembrei de uma história que não tem nada a ver com crime, tem a ver só com um que surpreendeu o outro num lugar em que eu não sabia que o outro também ia, sabe, Vai Beni? Aí, assim, eu disse, estou aqui fazendo uma pesquisa. O outro respondeu com muito espírito, então me inclui que eu também estou, vamos fazer junto. Olha, coincidência, hein? Estamos com a mesma tese. Quem é o cara? Vai lá. Maciel Carvalho era instrutor de tiros de Jair Renan e da mãe dele, Ana Cristina Siqueira Vale. No ano passado, ele passou a se apresentar como advogado do 04. No dia 29 de setembro, foi ele quem se apresentou à polícia para registrar um boletim de ocorrência depois que a casa de Jair Renan, no Lago Sul, foi pichada. Carvalho também passou a cuidar da imagem do filho do ex-presidente. Após ataques nas... Larissa, Opa, para, Larissa. Parei. Para, Larissa. Não engata. Aí... Porque tem hora que eu preciso parar no meio. Olha que pessoa boa. Olha que pessoa boa para cuidar da sua imagem. Você vê, uma pessoa com esse currículo está pronta para cuidar da imagem do outro. Se o outro precisa que alguém com esse currículo cuide da sua imagem, dá uma ideia da autoimagem que a pessoa tem. Jesus amado, como diz, Jesus coroado, como diz mamãe. Vai lá, continue. Após ataques nas redes sociais, o advogado adequou o perfil de Jair Renan na internet. Ele orientou o pupilo a trocar a publicação de imagens em casas noturnas por fotos de terno e gravata e frases motivacionais, segundo o próprio 04, ao site Metrópolis. O advogado chegou a ser preso em janeiro deste ano por suspeita de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo. Durante a operação em uma sala comercial ligada ao advogado, a polícia encontrou a CNH do filho de Bolsonaro durante a apreensão de documentos, celulares, computadores, munições e armas. Veja só. Ou como outro dia uma pessoa me disse, veja o seguinte. Proximidade é total.
a polícia deve saber por que está fazendo essa operação. Algum motivo deve ter, né? Só para lembrar, o Jair Renan está ali envolvido no rolo dos presentes. De que maneira? Os presentes, aqueles que o Mauro Cid cuidava e tal. De que maneira, Wally Bene, vai? Representantes da comissão tiveram acesso, da CPMI dos atos golpistas, tiveram acesso a um e-mail em que o nome Renan é citado em meio a orientações sobre como retirar esses presentes do acervo da presidência. Os destinatários da mensagem eram também assessores de Bolsonaro na época, Osmar Crivellati, investigado no caso das joias, e Adriano Alves Teperino, que é citado num relatório por ter recebido depósitos de um ourives de Goiânia. A mensagem é do dia 6 de julho de 2022, enviada pelo ex-assessor de Jair Bolsonaro, Cleiton Henrique Rouchuk. O e-mail não esclarece de quais presentes eles estão tratando, se são de joias, outra categoria de bens, relógios, e nem os valores dos itens a serem retirados. Claro que entra tudo na cota ali das coincidências. Nós já estabelecemos, nós criamos, você que já ouve a gente há bastante tempo, que acompanha na internet, na TV há menos tempo, você ainda não sabe, a gente tem aqui uma sigla para definir essas coisas, chama ICI, Índice de Coincidências Incríveis, que envolve essa gente. Fala, nossa, que coincidência. É mais ou menos a coincidência de ser surpreendido na casa de um bandido e falar, ai, eu tô aqui agora, veja. Então, coincidência. Eu tô aqui com a lista, os filhos do Bolsonaro, tem um monte de investigação, né, envolvendo os filhos do Bolsonaro, mas nós já vamos chegar lá. Quer dizer, nem vamos chegar lá, depois a gente fala onde você acha. O Jair Renan está vivendo agora em Santa Catarina, porque ele é assessor do senador Jorge Seife, do PL, de Santa Catarina, ganha 9,5 pau. E veja você, o senador fica em Brasília. E o Jair Renan é seu assessor, sabe onde? Onde, Wally Bene? Onde? Camboriú. Ah, tá. Na praia. Praia. Aquela vida dura de Camboriú ali. Eita, né? Que muita gente chama como é que é o país árabe lá? O quê? Emirados Árabes? É o quê? A Dubai, não é? A Dubai brasileira. Isso, a Dubai brasileira. A Dubai brasileira. O Flávio disse que é um absurdo a operação. E ele faz um juízo sobre o irmão que eu não sei se foi elogioso. Vai. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, criticou nesta quinta a operação da Polícia Civil do Distrito Federal e disse que o irmão é inocente porque não tem onde cair morto. Em declaração a jornalistas antes de... Larissa, até não ter onde cair morto, você até fala, pessoa muito decente, coitada, não quer saber de bens materiais, não tem onde cair morta, mas agora tem mais coisa. Pois é. Em declaração a jornalistas, antes de participar da CPMI dos atos golpistas, o parlamentar disse que a acusação de lavagem de dinheiro não faz sentido. Ele disse, pelo que eu conheço do Renan, ele não tem a menor capacidade de fazer isso. Ele está trabalhando. Me causa estranheza porque é uma pessoa que não tem onde cair morta. Está sendo investigada por lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro envolvido com o outro, né? O que eu estou dizendo que não está claro ainda é que quando é que se teria dado essa lavagem de dinheiro e que operação. Mas, Larissa, ele não tem capacidade. Olha bem, não tem. Não dá. A gente olha para ele e vê que ele não tem. Não? E eu poderia, assim, não estou acusando, só estou falando do ponto de vista das capacidades. E a gente olha para o Flávio e vê que o Flávio tem. Capacidade, estou dizendo. Né? A gente olha para ele e fala, esse tem capacidade. Né? O Jair Renan, eu até olhando bem mesmo assim, eu diria, é difícil crer. Sob certo ponto de vista. Né? Mas nunca se sabe. E o Bolsonaro, ele já lá atrás, essa coisa não é de hoje, né? E o Bolsonaro, vamos para 14,
O Bolsonaro falou, sei lá, eu também não estou muito certo dessas coisas não. Diga. O ex-presidente já disse não ter certeza sobre a inocência do filho diante de investigações e jogou a responsabilidade na conta da ex-mulher, Ana Cristina Vale, que é mãe de Jair Renan. No ano passado, ainda quando era presidente, Bolsonaro disse que o filho vivia com a mãe, estava longe dele há muito tempo e que não sabia se o filho estava certo ou errado. A declaração foi dada em abril do ano passado no encontro com pastores na Assembleia de Deus, no Palácio da Alvorada. Isso daí eu não vou agora se comprometer, né? Porque se preciso a gente solta a mão de todo mundo. Eita! Olha aqui, o clã investigado, o Flávio, tem um monte de coisa, Carlos, né? O Eduardo, e agora o menino aí, né? Que segundo o Flávio não tem capacidade para fazer isso, né? Ah, sim, o Bolsonaro, né? Bolsonaro, não, isso foi criado lá pela mãe dele, né?